Liberdade é viver a vida. Confia-te. Andar pela cidade e te encontrar. Confia-te. Viajar é descobrir os bons momentos. Você e eu vivendo esse prazer. Fipasa, a casa do Fiat. A partir do dia 7 de setembro, você vai sintonizar a Jovem Pan News em 98,3. Não esquece, a partir do dia 7. Cronos, 40 anos, confiança, inovação e o cliente em primeiro lugar. E a hora certa na Jovem Pan News Florianópolis. Na Pan 4h27. Em um mundo que não para, o Grupo Cronos também se transforma. Há mais de 40 anos, conectamos tecnologia e segurança para proteger o que realmente importa. Para residências e pequenos negócios, a Cronos entrega monitoramento de alarmes e câmeras inteligentes, fechadura digital, energia renovável, rastreamento veicular, automação do seu ambiente, entre outros serviços. Mais praticidade e segurança para quem quer proteger sua família e seu empreendimento, e todo o controle na palma da sua mão. Cronos, segurança para uma vida livre. O melhor almoço executivo da cidade, com entrada, prato principal e sobremesa, é no De Vito Restaurante Italiano. Venha saborear e surpreenda-se, de segunda a sábado, das 11h30 da manhã às 3 da tarde. Rua Bocaiúva, esquina com Rafael Bandeira. De Vito Restaurante Italiano, aberto no almoço e jantar. Reservas, telefone ou WhatsApp, 48 3304 9800. Jovem Pan News. Na Stella Mansur, o design de sobrancelhas vai além do fio. Cada rosto é lido com sensibilidade, intenção e técnica própria. Nada de moldes ou padrões. O desenho é criado para revelar a sua identidade, com harmonia, leveza e verdade. Instagram, @Stella Mansur. WhatsApp, 48 98827 8632. Só Elas. Oferecimento, Freguesia Bar e Espaço Stella Mansur. A partir de agora, no comando, Só Elas. Boa tarde. Tudo bem contigo, Gavi? Boa tarde, Si. Tudo bem, graças a Deus. Mais um dia aqui. Hoje, assunto bem rico no Só Elas, né? Agosto dourado. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre a amamentação. Falar sobre os tabus que ainda cercam a amamentação, né? E também falaremos com duas pessoas hoje. Falaremos com uma pediatra, né? Com a Leila. E também com uma médica que, além de médica obstetra, é também mãe e está passando por esse período de amamentação. Sejam bem-vindas ao Só Elas. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Laura. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vocês estão bem? Os telespectadores também? Boa tarde a todos. Tudo bem. certo. Olá, boa tarde a todos. A gente conversa agora um pouquinho, então, sobre principais tabus aí da amamentação, né? Algumas desmistificações que são necessárias serem feitas. Acho que a gente pode começar falando aqui com a Leila, que é pediatra, né? Eu acho que você trazer aqui pra gente o que você mais ouve aí no consultório, né, Leila? Boa tarde. Boa tarde. Então, a minha vivência é mais de maternidade mesmo. Então, na própria maternidade, nós já observamos, identificamos, né, que as famílias, não somente a mãe, mas as famílias, elas trazem tabus já que vêm se perpetuando durante muito tempo, anos, décadas, né? Então, o primeiro, aquela mãe que tem um mamilo invertido, muitas vezes ela chega já na maternidade, já com aquela ideia de que ela talvez não possa amamentar, ou que ela vá enfrentar muitas dificuldades. Então, nesse ponto, eu enfatizo a importância da orientação das gestantes durante o pré-natal, né? É claro que as obstetras, eles examinam a gestante, e diante de uma situação como essa, é muito importante, né, que ela venha orientada, ou seja, não existe nenhum tipo de mama que não permita amamentação.
Nós estamos falando agora do formato do mamilo. Então, o mamilo invertido permite sim a amamentação. É um desafio um pouco maior de treinamento inicial. Por que que permite? Porque o importante neste caso é que o recém-nascido ele abocanhe boa parte da areola, que é aquela parte pigmentada que existe ao redor do mamilo. Então, com treinamento, consegue sim amamentar. Além do bico invertido, muitas delas associam a quantidade do colostro ao sucesso da amamentação. Então, preocupa muito que a quantidade de colostro seja pequena inicialmente. Mas nós temos a obrigação, como profissionais de saúde, de orientar essas mães de que isso é normal. A quantidade de colostro no primeiro dia de vida do recém-nascido, ela varia de 2 a 20 ml. E a capacidade gástrica, ou seja, a capacidade do estômago do recém-nascido, ela é pequena também, ela é de cerca de 20 ml. Então, E doutora? Isso é normal, pois não. E doutora, em relação a quantidade, né, de benefícios que o leite materno traz, né? Porque, inclusive, esse colostro, a cor, né, do agosto dourado foi dada por conta da cor desse colostro, né? Esse colostro, ele é muito rico em propriedades aí para a saúde desse bebê que é recém-nascido, não é mesmo? Sem dúvida, o colostro é extremamente importante. O colostro ele é rico em anticorpos e principalmente imunoglobulina A, que protege o recém-nascido contra infecções. Então, a gente sabe que traz benefício de redução de diarreia, de pneumonia, redução de otite, não somente da parte infecciosa também, né, de alergias. Então, o bebê não deve deixar de receber este colostro, né? Ele é qualitativamente muito rico, a quantidade dele não é grande, mas ele é muito rico em nutrientes, e principalmente em nutrientes que defendem o recém-nascido contra infecções. E agora colocando um pouquinho na conversa a Laura Brito Soares, que ela é mãe, né? Além de médica, também agora é mãe e está amamentando, né? E queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência de amamentar, né? Você como médica, você achou que foi mais fácil por ser médica amamentar? Ou não, quando a gente vira mãe, de repente, o conhecimento, não é só o conhecimento ali da profissão que vai auxiliar? Bom, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu tenho dito para as minhas pacientes, amigas e familiares que no momento eu estou vivendo a minha maior pós-graduação, né? De toda a minha formação aí como médica, ginecologista e obstetra, agora eu estou vivendo na prática uma nova pós-graduação aí, tanto na gestação quanto no nascimento e agora com a amamentação. Por ser médica, justamente trabalhando na área aí do binômio mãe e bebê, eu tenho informação de base, né? Eu oriento isso no pré-natal sobre a amamentação, mas quando a gente passa na prática, realmente é outra vivência, né? A gente acaba, às vezes, esquecendo um pouco a parte técnica e, na verdade, é até importante que a gente deixe um pouquinho de lado a parte profissional para se colocar no lugar de paciente. E eu precisei também de profissionais que estivessem ao meu lado, porque a parte profissional acaba se confundindo ali com o grande amor, com os hormônios, né? Então é importante que a gente tenha essa rede de apoio profissional também. Com relação à parte de ser mais fácil ou mais difícil, eu acredito que o que foram facilitadores? O meu conhecimento técnico previamente adquirido e também a questão de expectativas. Porque a gente sabe que a amamentação, ela pode vir também com algumas intercorrências. E eu, no meu dia a dia, na minha profissão, eu trato e eu manejo essas intercorrências, né? Mastite, engurgitamento. Então, eu fui com uma expectativa bem real sobre a amamentação. Pouco romantizada. E acho que esse foi um fator protetor. Por eu estar com o pé bem no chão com relação à amamentação e com as expectativas alinhadas, isso me deixou tranquila, no sentido de confiar no processo e confiar no meu corpo, confiar no potencial do meu bebê quando nasceu. E a gente sabe que com relação à fisiopatologia, uma mãe tranquila, uma mãe bem, seja munida de informação ou da parte mental também estando tranquila, isso inclusive auxilia na descida do leite, né? E transmite segurança para o bebê e faz com que aumente as chances de
que a amamentação dê certo. Então, a parte boa de eu ser profissional, né, trabalhando com isso, eu acredito que foi a informação técnica e também a questão de alinhamento de expectativas, né? Eu sabia que podia ter intercorrências, a minha amamentação fluiu muito bem, não tive intercorrências, mas eu sabia tudo que podia dar de errado. E isso fez com que eu ficasse mais tranquila com relação ao que eu estava esperando. Acho que é um dos tabus também que a gente fala, né? Boa tarde, agora é a Gabi quem fala. Um dos maiores tabus e perguntas aí que as pacientes podem levar como mães é a questão do estresse, do emocional que você comentou, que também pode interferir muito aí na questão do leite, né? E uma dúvida também que fica, a questão física, né? De estar com os alimentos certos, então tanto físico quanto mental tem que ser cuidado, né? Acho que vocês duas aí podem nos responder, tem que ser enxergado para poder trazer essa melhor produção de leite de qualidade, é isso? Isso mesmo, e esse é um processo que inicia, na verdade, antes até da gravidez, né? A gente já prepara o corpo para poder nutrir de uma maneira adequada o ser que vai chegar. Então, esse preparo, de maneira ideal, é que comece antes, quando a paciente já está planejando engravidar, né? Então, praticar atividade física regular, a alimentação equilibrada. Quando a paciente engravida, já tendo esses fatores bem alinhados, tendo um estilo de vida saudável, a tendência é ter uma gestação saudável, continuar esses cuidados, tanto da parte da saúde física como mental, como você trouxe, né? É importante que isso esteja bem alinhado ao longo do pré-natal e continuar com esses cuidados no puerpério, que a gente sabe que é uma fase mais delicada, tem outros fatores de risco aí pensando em saúde mental, mas é importante relembrar que esse cuidado pensando no sucesso da amamentação e de nutriente de boa qualidade para o leite, para passar para o bebê, idealmente inicia já no período pré-concepcional. E, doutora Leila, em relação à preparação, né, da mãe para amamentar, como essa mãe que tá gestante ou essa mulher que pensa, né, em engravidar, como ela pode ir se preparando para a amamentação? Porque eu acho que a informação é fundamental nesse processo, né? Com certeza, a informação é fundamental, no pré-natal, basicamente, eu diria, né? Com o seu obstetra. O obstetra mesmo pode orientar a mãe em relação a quais são as fontes de conhecimento que ele pode consultar. Então, é extremamente importante, tá? Tem toda a diferença, aquela gestante que chega na maternidade, né, que é informada, que tem bom conhecimento de amamentação, ela chega muito mais tranquila. Então, essa tranquilidade mental, esse preparo para a amamentação, ele está muito bem trabalhado. E a chance de sucesso é maior. E eu sempre digo também, quando eu abordo as mães ali na maternidade, quando eu passo a visita, né, a importância do descanso. Então, é importante a hidratação desta mãe, como a doutora Laura falou, a alimentação, o descanso e a rede de apoio. A rede de apoio familiar, ela é fundamental para o sucesso da amamentação. E, inclusive, nesse agosto dourado, o foco do agosto dourado, né? São as redes de apoio, a família, o trabalho. Então, isso é determinante para o sucesso da amamentação. E quais são as ações que a família pode ter para apoiar essa mãe que está amamentando, né? Como essa família pode auxiliar nesse processo? Até para saber o limite, eu acho, né? Porque muitas mães, né, relatam em que se sentem incomodadas. Às vezes a pessoa quer visitar a criança, quer ver o neném, enfim. É uma linha muito tênue, né? Entre você estar invadindo a privacidade e você estar ali para ajudar e dar esse suporte, ser essa rede de apoio. Essa rede de apoio familiar, ela acontece aspectos super simples do dia a dia, né? Então, esta mãe, ela vai para casa, ela tem o seu quarto para o descanso, a família pode apoiá-la cuidando do recém-nascido enquanto ela descansa, participando ali das orientações na maternidade sobre a técnica de amamentação,
que é o suporte à amamentação na maternidade é dado pelos profissionais de saúde, mas existe uma continuidade que precisa acontecer em casa. Então, um familiar ali treinado, ele pode dar um suporte que é fundamental também, né? Então, o descanso materno, o apoio nos momentos de insegurança, porque essa mãe, ela está num momento sensível e ela precisa desse apoio, ela precisa se fortalecer. Eu não sei se a doutora Laura que está passando por esse momento que é complementar ao que eu estou falando aqui. Sim, obrigada, Leila. A doutora Leila trouxe alguns pontos muito importantes que a gente passa ao longo do pré-natal e que ela comentando, eu estou lembrando aqui da rede de apoio que eu mesma tive, né? Então, realmente são medidas que parecem simples, mas que fazem muita diferença. Então, nós estamos falando de um momento que é importante que a paciente fique tranquila, calma, mas ao mesmo tempo é um momento que traz insegurança, medo, cansaço, e a gente pede para a paciente, que avisa que é importante que ela descanse, mas a gente sabe que é um momento que tem privação do sono por conta do recém-nascido, e aí entra talvez um item super importante, que é o diálogo entre essa mulher e a sua rede de apoio, seja familiar, amigos, ou até contratada, né? Porque às vezes a gente tem famílias que é o marido, a mulher, o bebê e moram longe da família. Às vezes é uma rede de apoio contratada. É importante o diálogo para poder direcionar o que essa paciente se sente confortável, justamente para não passar do limite, né? Como você bem trouxe, e às vezes pode causar desconforto. Então, essa paciente, essa mulher chegar e falar, olha, às vezes é uma avó que está ali, eu estou precisando de alguém para fazer compra para mim, para eu não precisar me deslocar com o recém-nascido, poder ficar em casa tranquila. Alguém vai no mercado e traz as compras. Alguém traz uma marmita, deixa a marmita congelada para no final do dia, de noite, essa paciente poder amamentar tranquila e saber que tem uma janta pronta ali. Na hora que o bebezinho mamou, alguém se oferece para colocar para rotar, para poder cuidar dele, e nesse intervalo até a próxima amamentação, essa paciente poder descansar tranquila. Então, acho que o diálogo, essa paciente verbalizar o que ela está precisando e quem pode fazer o quê. Às vezes uma avó vai fazer compra, uma tia traz a marmita, e trazer isso mais para perto e fazer com que essa rede de apoio entenda também o que ela está precisando. O marido vai talvez auxiliar ela ali na pega, no pré-natal ele aprendeu como se faz, está auxiliando ela olhando de longe, isso é muito importante. Então, acho que o diálogo aqui é fundamental, porque senão realmente fica uma questão, às vezes a paciente está desconfortável, que alguém está invadindo um espaço e não fala, a pessoa está achando que está ajudando, faz de bom coração, então ter essa comunicação é fundamental. E, doutora Leila, quando a gente fala de repente, uma volta precoce ao trabalho, né? Como essa mulher pode se planejar para que essa amamentação não seja interrompida? Visto que muitas mulheres precisam retornar ao trabalho, de repente, aí com 3, 4 meses, né, de vida do bebê. E pelo Ministério da Saúde, o tempo mínimo, né, ideal para a amamentação seria até os 6 meses da criança, né? Então, como planejar essa volta para que essa mãe consiga continuar exercendo, né, o seu direito de amamentar? Essa situação de volta ao trabalho, ela traz muita ansiedade à mãe, né? E a ansiedade de como meu filho vai se alimentar, quem irá cuidar dele, né? Como eu vou manter a minha produção de leite para que ele consiga continuar sendo amamentado. Então, aí entra também o apoio da família e o apoio dos profissionais, eu diria agora, particularmente do pediatra, né? Porque essa mãe precisa ser orientada de como fazer a ordenha do leite e saber que ordenhando o seu leite, ela mantém a produção de leite, que permite que ela mantenha o aleitamento materno por um tempo mais prolongado. Ela precisa saber como armazenar este leite, né? Quanto tempo deixar na geladeira, que pode ficar na geladeira, quanto tempo no freezer, por exemplo, como fazer o descongelamento, isso tudo é muito importante e ter esse conhecimento traz segurança à mãe. E outro fator importante também é ela conhecer os seus direitos, né, no trabalho, né, o direito a ter um período aí para amamentação, de liberação do trabalho, então isso tudo é fundamental e é com conversa, com orientação, que ela vai obter as informações e, consequentemente, uma maior segurança.
E essa informação acho que faz toda a diferença, né? Eu tive a sorte de conseguir amamentar meus 2 meninos, eu tenho 2 meninos, e eu os amamentei, o primeiro até 2 anos e 3 meses e o segundo até 2 anos e meio, né? Mas realmente ter esse apoio, né, e poder ter aprendido a ordenhar, a como armazenar corretamente esse leite, fez com que eles continuassem amamentando mesmo com a minha volta ao trabalho, né? Então, essa importância de ter o apoio e o suporte necessário com toda a informação, né? E agora, no caso da prematuridade, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho em relação à prematuridade, doutora Leila, porque a prematuridade pode ser um fator que prejudica ou atrapalha um pouco a amamentação no início, né? Eu tive uma experiência própria, o meu mais velho, por exemplo, ele nasceu com 32 semanas e ficou ali 31 dias na UTI, mas mesmo assim eu consegui amamentá-lo por causa do incentivo do banco de leite, né? Tive todo o suporte do banco de leite na época. Então eu queria que a doutora explicasse um pouquinho para essas pacientes que de repente tenham enfrentado esse problema de prematuridade, como proceder com a amamentação. O nascimento prematuro sempre é uma surpresa, né? E ele pode acontecer ou quando a mãe entra em trabalho de parto prematuro e não é possível a inibição, ou então quando ela apresenta alguma doença, né, que exige que a gestação seja interrompida. Tanto numa situação quanto na outra, isso traz muita ansiedade e uma expectativa, assim, ou seja, aconteceu algo que ela não esperava. Então, nós recebemos essas famílias, né, porque são as famílias que nós recebemos dentro da UTI neonatal, e é super importante, em primeiro lugar, o acolhimento, né, deixá-la tranquila de que o bebê está sendo bem assistido. E não vou me alongar muito, mas eu sempre digo para essas mães, o melhor remédio que o teu prematuro pode receber é o teu leite, né? E nós vamos te ajudar. Como é que nós ajudamos essa mãe? Iniciando precocemente a ordenha de leite, já nas primeiras horas depois do nascimento. Essa ordenha do leite, ela precisa ser frequente, 6 a 8 vezes por dia, e evitar intervalos maiores do que 5 horas entre uma ordenha e outra. Também devemos alertar essa mãe de que inicialmente ela vai conseguir ordenhar pouco leite, mas esse leite é extremamente rico, é o colostro, o prematuro precisa receber, assim, os benefícios para o prematuro, eles precisam logo ser informados para essa família, porque muitos desconhecem, né? O leite materno tem muitos anticorpos, ele protege o prematuro, que tem o seu sistema imunológico imaturo, né? Ele protege contra a infecção, e ele é considerado para o prematuro uma medida neuroprotetora, porque quando se compara um grupo de prematuros que recebeu leite materno com aquele que recebeu só fórmula ou até alimentação mista, o QI dos prematuros que receberam leite materno, ele é maior, e inclusive o volume cerebral dos 8 anos até a adolescência, que foi o período aí de estudos que aconteceu, né, ele é maior. Então, assim, as vantagens são inúmeras. Eu poderia citar aqui inúmeras para o prematuro, mas eu vou aguardar aí para ver se vocês querem mais informações sobre isso. E com certeza, doutora Leila, realmente é muito rico, né? Eu me lembro quando eu estava ainda com o Gabriel na UTI, e eu fui a primeira vez no banco de leite retirar o leite, eu consegui retirar 1 ml. Né? E esse 1 ml falava assim, são as minhas gotinhas, né, de amor pro meu pequeno que vão fortalecê-lo, né? E aí eu consegui depois de um período estimulando, depois da ida dele para casa, eu consegui mantê-lo depois só exclusivamente com leite materno, né? Mas por um período eu precisei utilizar a fórmula também. Eu falava assim, é um período, né? Então acho que é importante que as mães não tenham essa preocupação, né, de comparar uma amamentação de uma mãe com outra, né? Acho que o importante é a mãe também ter essa tranquilidade de que está fazendo o seu melhor, né, para alimentar o seu filho e entendendo esse processo e vai ampliando, né? E acho que toda essa vivência também de que elas explicaram, né, de que cada mãe tem o seu pré, o durante e o pós-amamentação, né, de que cada uma tem isso e que é necessário lembrar que a vida não precisa parar por conta disso. Basta você ter aí um apoio, né, emocional, um apoio psicológico, questão, né, que a
A mãe ali estava falando conosco, a Laura estava falando conosco sobre ter alguém que levava ali a janta, a comida, fosse no mercado. Então, assim, cada experiência é uma, mas muitas vezes, para quem vê de fora, ou até para mães de primeira viagem, né, para quem ainda não é mãe, é visto assim, vou ter que parar minha vida para amamentar. Não se você tiver o suporte necessário, isso é muito importante, ou as informações necessárias, como a gente está falando aqui, né? E Laura, como é que foi como está sendo essa sua jornada de amamentação? Olha, está sendo muito gratificante. Não, eu falo, né, que é igualmente gratificante e cansativo. A gente vai evoluindo também junto com o bebê e a gente aprende com o bebê, né? E assim como você, eu também tive o Antônio, nasceu antes do tempo. O Antônio nasceu com 34 semanas e 5 dias. E o meu maior medo era que eu tivesse um insucesso na amamentação por saber que um bebê prematuro é um fator de risco para o insucesso. Às vezes por medidas que precisa ficar mais tempo na UTI, ou pela própria imaturidade da parte motora, às vezes eles têm um pouquinho mais de dificuldade de sucção. Então, um grande medo que eu tinha era não conseguir amamentar. E aí a informação veio de bandeja e fez diferença, acho, na evolução da minha amamentação e do sucesso que nós tivemos com a amamentação. Porque quando o Antônio nasceu, como a doutora Leila falou, eu sabia dessa importância, eu sabia que cada ml que ele recebesse ali faria diferença, e tendo essa informação, o estímulo e o gás para persistir foi maior ainda. Então, quando possível, assim como aconteceu comigo, assim que o Antônio nasceu, assim que um bebê nasce, se ele nasce bem, é muito importante ali o contato do pele a pele. Isso já ajuda a produzir mais ocitocina para o sucesso da amamentação. Então, eu pude viver isso, né? Eu pude ter esse contato pele a pele para estimular a produção desse hormônio. O Antônio, ele nasceu e a parte de sucção dele ali, ele realmente já soube pegar bem, teve uma pega adequada. Então, eu pude ofertar o meu seio desde os primeiros momentos que eu tive na UTI com ele até a alta. E uma coisa muito importante, como ele ainda sugava pouquinho, né, ainda estava aprendendo, eu fazia essa ordenha tanto para manter uma produção adequada, quanto para ser ofertado o meu leite materno pela sondinha, se fosse necessário complementar. Então, a informação, ela me ajudou em muitos processos, me ajuda até hoje, mas eu vejo que nesse ponto do nascimento foi assim crucial e foi o que me deu mais estímulo para poder fazer dar certo esse ato que eu sabia que teria diferença na vida dele, não só a curto prazo, a médio e a longo prazo, como a doutora Leila falou. E como é importante, né, esse pele a pele com o bebê, né? Eu vejo pela diferença dos meus dois meninos, porque os dois nasceram prematuros, só que o meu caçula, ele nasceu numa condição de saúde melhor que o Gabriel, e ele já começou a amamentar no primeiro dia, né? Então, ele já conseguia sugar, e a produção de leite fez toda a diferença, né? Porque por mais que você ordenhe, que você estimule com a máquina, a perfeição, né, do bebê sugando, do estímulo do próprio bebê faz a diferença, né? Então, doutora Leila, não sei se você gostaria de deixar algum recado adicional, né, para as mães que estão nos ouvindo nesse agosto dourado, para as mulheres que desejam amamentar, ou seus parceiros, né, de vida que queiram apoiar suas mulheres, o espaço é todo seu. Tá bom. Bom, eu sempre digo que amamentar é investir na saúde da criança, né? Muitas vezes é um desafio, principalmente no caso de nascer prematuro, e às vezes mesmo não nascendo prematuro, algumas dificuldades elas podem aparecer, mas elas podem ser ultrapassadas, ou seja, com profissionais de saúde, com a rede de apoio, então se vencem essas dificuldades e realmente vale a pena, porque os benefícios, a gente sabe que nós citamos aqui os benefícios mais em curto prazo, mas tem benefícios também de redução de obesidade, redução de diabetes do tipo 2, redução de menos hipertensão arterial e também reduz o risco de doenças cardiovasculares. Então, ou seja, repito, amamentar é investir na saúde da criança e do adulto.
Muito obrigada pela participação, tanto da doutora Leila como também da doutora Laura, né, por estar conosco nesse momento, né, tão importante do Agosto Dourado. Obrigada pela disponibilidade de vocês e pela participação aqui no Só Elas. A gente fica à disposição. Até a próxima. Obrigada. Até logo. E deixar agora um recado para vocês do Freguesia Bar, a melhor ostra da ilha. Venha degustar nosso cardápio e ainda brindar grandes momentos e apreciar o nosso lindo pôr do sol. Esperamos por você. Faça sua reserva pelo fone no WhatsApp 988 5010 55. O melhor rodízio de ostras da ilha é no Freguesia Bar. E agora uma dica para você, mulher. Na Stella Mansur, o design de sobrancelhas vai além do fio. Cada rosto é lido com sensibilidade, intenção e técnica própria. Nada de moldes ou padrões. Aqui o desenho é criado para revelar a sua identidade, com harmonia, leveza e verdade. Design de sobrancelhas é só o começo. Na Stella Mansur, o trabalho vai além do pelo. É sobre enxergar o que o rosto pede, respeitar o que cada mulher carrega e devolver o que talvez tenha sido esquecido, a própria beleza, com assinatura única. Espaço Stella Mansur, telefone 48-9624-5379. E já está disponível no site o 4º episódio da websérie Subindo a Serra. É só acessar o último episódio na subindoaserra.com. A cada curva da Serra Catarinense, um novo cenário. Grutas, mirantes e o silêncio da natureza entregam a força do lugar. No calor da lareira, moradores compartilham tradições antigas e sabores como o mel raro da Bracatinga. Assista agora no site subindoaserra.com. Histórias de fé, cultura e gastronomia revelam que a Serra vai muito além do turismo. O grupo em Jovem Pan Florianópolis subiu a serra. Gente, obrigada pela companhia de vocês. A gente te aguarda amanhã a partir das 4h30 da tarde aqui no Só Elas. É isso mesmo, até amanhã. Tchau, tchau. Pan News, a rádio com imagem. Baixe agora a nova versão do aplicativo Jovem Pan Florianópolis. Músicas, notícias, podcasts, muito conteúdo para você 24 horas por dia. Disponível na Apple Store e Google Play. Só Elas. Oferecimento.